Uma coisa muito comum que ouvimos falar do Haruki Murakami é que ele é um escritor ocidentalizado, ou seja, que ele se inspira de alguma forma na cultura ocidental para dessa maneira compor as suas obras. Levando em conta as dificuldades na definição do que é oriental e do que é ocidental, eu normalmente gosto mais de entender esse escritor, entender a sua produção, como algo globalizado ou que não se limita às fronteiras do seu próprio país, que no caso aqui é o Japão. Mesmo assim, não é nenhum segredo a admiração do Murakami pela cultura dos Estados Unidos ou de alguns países europeus, especialmente no que diz respeito à música e também à literatura. Quem lê os livros desse autor meio que já espera, Meio que já espera encontrar diversas referências ao longo do texto. É muito comum ele mencionar compositores clássicos europeus, músicas de jazz ou até rock britânico. Já na literatura é algo mais variado, mas dá para sentir uma certa preferência pelos clássicos norte-americanos, pelos clássicos russos e também pela literatura policial. Isso tudo nos coloca para refletir sobre o seguinte questionamento: o que nós encontramos de japonês na obra do Haruki Murakami? Será que ele é um autor que ignora a própria cultura e também as características do seu país? Na minha opinião, não, ele não ignora. Primeiro, que todos os seus protagonistas são japoneses e as histórias se passam em grande parte dentro do próprio Japão. Segundo, que ele explora temáticas que são muito presentes naquela sociedade, como a questão da solidão, por exemplo. Apesar de menos frequentes, existem sim referências a obras ou autores locais. Alguns exemplos mais comuns são os trabalhos do Ueda Kinari, da Murasaki Shikibu e também do Natsume Soseki, conhecido inclusive como um dos seus escritores favoritos. Para o vídeo de hoje do projeto Japão para Viver, eu quero conversar com vocês sobre um romance que, para mim, é o mais japonês já escrito pelo Haruki Murakami. No caso, uma obra em 2 volumes, conhecida como O Assassinato do Comendador, publicado no Brasil pela editora Alfaguara e com tradução da Rita Kou. Esse livro é interessante porque, para compor a história, o Murakami se utilizou de elementos da cultura japonesa, especialmente a pintura tradicional conhecida como Nihonga. Claro que, como é de se esperar, temos também as já habituais referências à cultura pop, à literatura, à arte ocidental e também à música, mais especificamente, nesse caso, à ópera. Antes de explicar sobre o que fala o livro O Assassinato do Comendador, eu queria fazer aqui para vocês uma contextualização sobre o aspecto da pintura no Japão e também a interferência do Ocidente por lá. Ao meu ver, entender isso daí pode ajudar também a compreender um pouquinho melhor o livro. Vamos lá então. Uma coisa importante de se saber é que a partir de meados do século XIX, com o início da chamada Era Meiji, o Japão iniciou um período de intenso e constante contato com o Ocidente, especialmente com nações europeias e com os Estados Unidos. Isso afetou diversos setores da sociedade japonesa, levando em conta que pouquíssimo tempo antes, aquela mesma nação estava quase que completamente isolada do mundo. As mudanças foram várias. Tivemos, por exemplo, a entrada do sistema capitalista, o surgimento de universidades, de ferrovias e até de uma moeda nacional. Além disso, a ocidentalização veio com força, alterando a estrutura do exército, popularizando uma nova arquitetura, novos hábitos e jeitos de se vestir. A arte também não ficou imune à influência de outros países, especialmente a pintura japonesa. Vários japoneses saíram da sua terra natal e foram estudar na Europa, enquanto diversos estrangeiros, principalmente europeus também, foram para o Japão para ensinar técnicas e elementos da pintura ocidental em oficinas ou escolas especializadas. Esse movimento acabou criando um gênero conhecido como Yoga, que por sua vez faz referência às obras produzidas por japoneses, mas com técnicas de pinturas do Ocidente. Acontece que, com tanta coisa se alterando, surgiu da parte de alguns uma preocupação muito grande com a cultura e também principalmente com a tradição japonesa. Havia um medo enorme de que ela simplesmente desaparecesse por conta da enorme interferência estrangeira.
Foi graças a essa preocupação toda que surgiu, para contrapor o Ryoga, um movimento conhecido como Nihonga, que por sua vez abraça todos os estilos de pintura tradicional japonesa e também os seus instrumentos mais típicos. Nesse sentido, dois nomes foram importantíssimos. Um foi o professor norte-americano Ernest Fenollosa, que era professor lá em Tóquio, se eu não me engano, e também um artista conhecido como Kakuzo Okakura, que é mais conhecido como o autor de um livro chamado O Livro do Chá, publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade. Juntos, eles fizeram de tudo para incentivar a preservação da arte tradicional japonesa, dando várias palestras sobre o assunto, coletando peças ignoradas em antiquários e até fundando uma associação para a apreciação dessas obras. Em linhas gerais, o Nihonga é muito marcado pela simplicidade, pela preocupação em expor a natureza, em expor a tradição e também temáticas nacionais, pela pintura em superfícies de papel e também principalmente pela grande apreciação do vazio. Assim como o Nihonga, esse aspecto do vazio também é extremamente importante no livro O Assassinato do Comendador. Só que sobre isso eu quero falar um pouco mais para frente. Agora, depois da contextualização, eu quero simplesmente falar sobre do que se trata esse livro, afinal de contas. Na obra, acompanhamos um pintor, que não sabemos o nome, narrando alguns fatos e eventos estranhos que ele vivenciou no interior do Japão pouco após a sua esposa pedir o divórcio repentinamente. Certo dia, essa tal esposa, uma mulher chamada Yuzo, disse ao protagonista que queria se separar dele por conta de um sonho que ela teve, acho que na noite passada, e também porque ela estava dormindo com outra pessoa. O choque foi tão grande que ele saiu de casa bastante confuso. Depois ele pegou seu carro, abandonou seu trabalho como retratista e saiu, Ele resolveu ficar perambulando pelo Japão até conseguir decidir o que fazer da vida. Após um mês viajando sem rumo e sem praticamente se comunicar com ninguém, ele acaba tomando duas decisões. A primeira era de se mudar, ele ia sair de Tóquio e ia morar em outro local, E a segunda era de começar a pintar apenas o que ele gostava de fato, e não mais aqueles retratos por encomenda. Pouco tempo depois disso, um amigo dos tempos da Faculdade de Artes convidou o protagonista para morar na casa do seu pai. No caso, uma residência que ficava bem no interior do Japão, no meio de uma floresta, no meio das montanhas. Aquele local estava vazio porque o seu pai, um pintor famoso de Nihonga, chamado Tomohiko Amada, ele estava agora morando num asilo, muito por conta de problemas de memória, que o livro não especifica exatamente o que é, mas tudo dá a entender que é Alzheimer. Com o tempo, o fato de viver na casa de um pintor tão famoso começou a despertar uma certa curiosidade no protagonista, Ele queria saber mais detalhes, coisas mais pessoais sobre a vida daquele artista, que até então ele só conhecia como uma pessoa muito solitária e que também não dava o menor valor para sua fama. Não adiantava fazer perguntas para o próprio Tomohiko Amada porque a sua memória praticamente não funcionava mais. Isso então acabou obrigando o narrador a fazer uma pesquisa, O que fez com que ele conseguisse algumas informações, como, por exemplo, a de que aquele artista tinha se formado em Tóquio e de que ele também, nos tempos da juventude, era um grande admirador da pintura ocidental. Por conta de toda essa admiração, ele acabou decidindo ir estudar em Viena no final da década de 30. Só que esse período, bem próximo da Segunda Guerra Mundial, foi muito marcado pela chegada do nazismo naquele local, na Áustria, graças à anexação desse território pela Alemanha. Acontece que alguma coisa que aconteceu por lá obrigou Tomohiko Amada a retornar para o Japão em circunstâncias muito estranhas, muito esquisitas. Além disso, outra coisa estranha acabou acontecendo, que no caso foi um repentino desinteresse daquele artista pela sua tão amada pintura ocidental. Ele passou a se dedicar, depois disso, à pintura tradicional japonesa, ao Nihonga, que no caso foi o estilo que o consagrou. Foi ainda muito envolvido com todos os mistérios por trás da vida desse pintor, que não são poucos mistérios,
que o narrador acabou descobrindo pouco tempo depois, no sótão da casa onde ele estava morando, um quadro chamado O Assassinato do Comendador. Essa era uma obra de Nihonga muito impressionante, feita pelo Tomohiko Hamada. Um trabalho daqueles que, quando você bate o olho, você sabe que é uma obra-prima. E por algum motivo, ninguém, conhecia essa obra, ninguém sabia da existência dela. E tudo indica que o próprio pintor escondeu ela no sótão justamente por isso, para ninguém ver. O tal quadro, que apresentava um duelo entre dois homens, tinha também características muito estranhas para uma obra de Nihonga, como, por exemplo, um homem saindo de um buraco do nada para espionar aquele duelo. Além disso, a obra também parecia algum tipo de metáfora. Ela dava a sensação de querer transmitir alguma mensagem oculta ou de fazer referência a algo na vida do artista. A descoberta dessa pintura é apenas o ponto de partida para várias outras descobertas. Graças a ela que o protagonista acaba se envolvendo numa série de eventos estranhos e também surreais que de alguma forma estão conectados tanto com essa obra de arte quanto com o pintor Tomohiko Hamada. O Assassinato do Comendador é um livro que traz tudo aquilo que já é habitual na obra do Haruki Murakami, como, por exemplo, as referências musicais, as referências de literatura, os personagens solitários, a questão dos sonhos, os elementos surreais que aparecem meio que do nada, também a questão daquela dificuldade, né, de você conseguir diferenciar o que é real do que é irreal, os relacionamentos com mulheres casadas, também a questão do sexo explícito, entre várias outras coisas. Além disso, como eu falei antes, para mim esse é o livro mais japonês do autor. O texto tem referências a práticas da religião budista no Japão, tem também a literatura clássica japonesa, a pintura tradicional e também ao conceito de vazio. No que diz respeito ao vazio, esse é um conceito muito presente na sociedade japonesa. É uma ideia, inclusive, conhecida pelo termo ma, e que se manifesta de diversas maneiras, seja pelo modo de pensar e de agir, ou seja pelas artes de modo geral. É como se para o Japão o vazio não fosse simplesmente o nada, mas sim um espaço em potencial para o surgimento de alguma coisa. O vazio também é entendido como um silêncio, como uma pausa, ou até como um local intermediário que divide ou conecta dois pontos. Sendo mais concreto através de exemplos, o ma pode aparecer no espaço vazio de uma pintura, na distância entre um portal e um templo, na escadaria que conecta dois ambientes, numa pausa de alguma música, numa folha em branco e outras diversas possibilidades. Essa questão do vazio aparece bastante aqui no livro, como por exemplo em algumas das pinturas de Nihonga citadas, no sentimento de vazio do protagonista que foi abandonado pela esposa, no silêncio da noite, naquela casa no meio da floresta, no vazio em potencial de um quadro em branco e por aí vai. Tem um trecho no livro que é bem interessante sobre essa questão do quadro em específico. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Sempre gostei de olhar para uma tela branca, virgem, nas primeiras horas da manhã. Tinha até batizado a atividade como o momento zen da tela. Não havia nada desenhado no tecido branco, mas não significava que ele estava vazio. Ali se escondia o que deveria vir à tona. Ao apertar os olhos, era possível visualizar inúmeras possibilidades, que aos poucos se materializavam em uma única pista promissora. Era um momento que eu sempre gostava, um momento em que a existência e a não existência se misturavam. Ao meu ver, O Assassinato do Comendador é um livro justamente sobre isso, sobre o vazio, sobre como ele está presente o tempo todo, por mais sutil que isso pareça. Além disso, é também um livro sobre segredos. É muito interessante perceber como quase todos os personagens desse livro guardam algum segredo, seja algo próprio ou de outra pessoa. Já no que diz respeito à história em si, eu gostei bastante, Me chamou muita atenção a forma como tudo se desenvolveu. Por ser Murakami, não tem como você ficar esperando a resposta de tudo, Só que nesse caso do Assassinato do Comendador,
eu senti que o autor se preocupou um pouco mais em resolver alguns dos mistérios, os principais deles, né? Mesmo sem deixar tudo devidamente explicado. Isso meio que diferencia um pouco esse livro de outros da obra dele que não tem tanto assim essa preocupação. A única coisa que eu quero ressaltar é que, pelo menos no meu ponto de vista, na minha experiência de leitura, eu acho que esse livro poderia tranquilamente ter menos páginas do que tem. Eu senti um pouco isso, principalmente por conta do ritmo da história, que já não é dos mais rápidos. De qualquer maneira, eu recomendo bastante a leitura, tá? Desse livro aqui, desses 2 volumes no caso, né? Eu acho que realmente vale muito a pena. Além de ser uma leitura muito agradável de ler, como todos os livros, né, do Murakami, eu acredito também que O Assassinato do Comendador, entre as publicações dele, se encaixa muito bem como um dos livros mais ricos e complexos que ele já fez. O livro abre margem para interpretações interessantes sobre o ofício do artista, sobre o que entendemos como realidade, sobre a função dos sonhos e também do inconsciente, sobre relacionamentos amorosos e por aí vai. Agora, conforme prometido no vídeo de apresentação da leitura, né, o vídeo que eu falo qual será a próxima leitura do Projeto Japão para Viver, eu quero fazer aqui alguns comentários com spoilers. Isso é uma coisa que eu nunca fiz até então aqui no canal. E aí eu vou testar, né? Vamos ver como é que isso fica. Eu não vou fazer assim, não vou revelar grandes coisas do livro ou coisa do tipo, sabe? Mas são comentários sobre pontos, sobre detalhes da leitura que eu queria fazer aqui para vocês. E aí, se você se sente incomodado com esse tipo de coisa, ou você, sabe, prefere ler o livro antes mesmo, aí eu aconselho a parar o vídeo por aqui, sabe, para não assistir mais. Mas se você já fez a leitura do Assassinato do Comendador, ou não se incomoda com essa coisa de spoiler, aí você pode continuar. Vamos lá então, começando aqui. Eu vou deixar inclusive um alertazinho aqui para mostrar que tem spoiler, tá? Vou colocar aqui no topo do vídeo. O livro explora de várias maneiras aquela questão do vazio, né? Do mar, como eu falei antes. Só que uma das que mais me chamou a atenção e que eu achei realmente mais criativas, né? No que diz respeito inclusive ao psicológico dos personagens, envolve o sentimento de vazio que o protagonista sente por conta da morte da sua irmã. É legal de perceber como esse personagem ele tenta preencher esse vazio tanto através da sua arte, né, ele tenta colocar um pouco daquilo que ele sente na pintura, quanto através do contato com pessoas que ele consegue de alguma forma identificar elementos dessa sua falecida irmã, como por exemplo a sua ex-esposa, a Yuzo, ou a menina que ele faz o retrato, né, a Marie. Tudo isso me fez refletir um pouco sobre o sentimento de luto, né? Que muitas vezes eu acho que na imagem que temos pode parecer que o luto é simplesmente um pequeno período que você fica mal, né, pela morte de alguém. Mas como isso daí pode te afetar pra valer, sabe? E você segue a sua vida inteira tendo sempre aquele fundo, né? Aquela coisa do luto, aquela coisa do vazio por conta de alguém que você gostava que acabou falecendo. Um outro ponto que eu queria comentar diz respeito àquele homem sem face, que aparece logo no início do livro e também no mais ou menos, né, no final dele, não tão no final, né? Ele aparece só 2 vezes, se eu não me engano. E a impressão que me dá é de que esse tal homem sem face, se é que tem alguma explicação assim coerente para ele, a impressão que me deu é de que esse homem sem face seria uma espécie de representação do Menshik na Terra de Metáforas, uma espécie de metáfora dele, né? A sensação que me deu um pouco foi essa, não sei se vocês concordam comigo. Se parar para prestar atenção, o Menshik, ele realmente é como se fosse um homem sem face, na medida de que ele é uma pessoa muito difícil de você descrever o que ele está pensando. É como se fosse um indivíduo cheio de mistérios, cheio de segredos. Ele também parece ter uma vontade muito grande de acreditar que existe algo a mais naquele mundo, o que me faz também refletir um pouco sobre uma espécie de conexão que ele poderia ter com essa tal Terra de Metáforas. Isso, de certa maneira, essa relação desses 2 personagens, se é que ela existe,
poderia justificar o interesse do Homem Sem Face pelo amuleto da Marie, que o protagonista entregou para ele para conseguir atravessar aquele rio, né? Naquela parte lá mais surreal do livro. E também poderia ser realmente um tipo de referência ao Mensch, que é uma pessoa que tem um interesse por aquela menina, né? Por aquela que pode ser ou não a sua filha. Para finalizar, eu só queria comentar rapidamente sobre a tal da Terra de Metáforas, né? Em específico sobre ela, que por sinal me lembrou bastante assim eu nunca li esse livro, né? Mas das imagens que eu tenho por conta de filmes e tal, me lembrou bastante um pouco a coisa da Alice no País das Maravilhas. Na minha interpretação, aquele local representa o inconsciente, um mundo que o protagonista precisou entrar para conseguir resolver questões particulares e também para enfrentar os seus medos. Isso só foi possível porque tanto o pintor Tomohiko Hamada quanto o protagonista sem nome tinham em comum o fato de que ambos estavam sofrendo com algo do passado, uma dor que, por sua vez, estava interferindo no presente. Por isso, o quadro do assassinato do Comendador funcionaria como um elo que conecta esses dois personagens de alguma maneira e que também faz com que eles consigam encontrar algum tipo de paz. Bom, é isso, pessoal. Essa resenha realmente ficou enorme, né? Eu só vou descobrir depois da edição, mas eu me arrisco a dizer que provavelmente, em questão de tempo, ela foi a maior que eu já publiquei aqui no Leia Pra Viver. E, para ser bem sincero, eu acho que ainda daria para falar sobre muito mais coisa. É impressionante a quantidade de informação e de referências importantes que esse livro do Assassinato do Comendador traz. A impressão que eu tive é que é um livro que te enriquece, né? Eu, pelo menos, me senti um pouco assim. Pode ser com cada pessoa, né? Você pode sentir com base nas experiências dos personagens ou por conta das referências, né, que são bombardeados ali pro leitor, né? Eu mesmo vejo que eu fiquei muito mais interessado em pintura japonesa depois desse livro. Ao mesmo tempo, é fácil de perceber, né, como o Murakami não é um autor para absolutamente todo mundo, por mais popular que ele seja. Porque tem gente que não vai curtir esses mistérios inacabados dele, que eventualmente ele bota nos livros, ou os elementos mais fantásticos que ele insere também, sem grandes explicações. Mas, é um dos meus autores favoritos, eu gosto muito dele e gostei bastante de ter realizado essa leitura. Aproveito também para agradecer ao Fábio, inscrito aqui do canal, que me presenteou, né? Ele que me presenteou com esses 2 volumes aqui, né? Do Assassinato do Comendador. Fiquei muito feliz com esse presente e graças a ele que saiu também essa resenha aqui no Projeto Japão para Viver. É isso, pessoal. Aproveito agora também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar o Leia Pra Viver de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E claro, vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Assassinato do Comendador. Você também pode se tornar um colaborador do Leia Pra Viver através do Apoia-se. Eu vou deixar o link também aqui no início da descrição. E não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui, e também de seguir o Leia Pra Viver nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!